Uma nova forma de ler a Bíblia. Através de áudio e escrita. Vários planos de leitura. Mensagens motivacionais. Salmos 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou, até milhares de gerações. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A te darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então, Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador, na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas, a eles, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo, para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, os seus escolhidos, com regozijo. E deu-lhes as terras das nações,
e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos 105, 45. Salmos 106. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes, foram rebeldes junto ao mar, sim, o Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Mas deixaram-se levar da cobiça, no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então, se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos.
pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga, Amém. Louvai ao Senhor. Salmos 106, 48. Salmos 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então, se alegram com a bonança, e Ele, assim, os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes, em terra sedenta. A terra frutífera, em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam.
Converte o deserto em lagos e a terra seca, em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. E semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos, pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmos 107, 43. Salmos 108. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura, não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmos 108, 13. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Não percam os próximos capítulos, clique no card acima ou no link abaixo na descrição. Inscreva-se no canal Orama. Ative o sininho para receber novas notificações do canal pelo YouTube. Fazendo isso, você terá sempre vídeos novos e ajudando o canal. Compartilhe com outras pessoas, amigos, irmãos em Cristo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, ajudando os demais e na divulgação da palavra de Deus.